Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Arcore. Eu sou o Dr. Renato Faria Lobo, médico e cardiologista. Eu sou a Agatha Taides. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do podcast com o tema a qualidade do sono e a cessação do tabagismo e a sua relação com a hipertensão arterial. E nesse episódio, convidei um amigo, Dr. Guilherme Saraiva, ele que é médico e especialista em clínica médica e em pneumologia pelo Hospital das Clínicas da UFG, com mestrando também em Ciências da Saúde e pós-graduação em Qualidade do Sono no Hospital Albert Einstein. Guilherme, muito prazer, obrigado por ter aceitado o convite. Que é isso, prazer é meu. Obrigado, Renato, obrigado, Agatha. Acho que assim, eu que me sinto honrado, né, de ter sido lembrado, de ter sido convidado para a gente discutir uma temática que, cara, super bacana, super relevante, impacta muito na saúde, né, dos pacientes que a gente tem a oportunidade de cuidar. Então, fico feliz, fico animado, né, uma sexta-noite, a gente discutir uma temática tão bacana. Não, beleza. E a gente fala muito no consultório, no dia a dia, com o nosso paciente hipertenso. E eu percebo que, às vezes, um fator que é deixado muito de lado e é importantíssimo nesse controle da hipertensão é justamente a qualidade desse sono. Então, qual que é a relação entre a qualidade do sono, a pressão arterial para esses nossos pacientes? Renato, cara, muito bacana, assim, essa correlação, né? Primeiro, acho que tem, assim, dois grandes aspectos, assim, em linhas gerais, para a gente entrar e comentar, né? Primeiro que a gente percebe uma relação muito clara entre, talvez, aí, a privação de sono, as pessoas que se privam do sono, que não dormem de forma adequada, e a hipertensão arterial. Assim, comentando, né, para quem não sabe exatamente o que é a privação do sono, ou o que é a privação do sono, ou a falta do sono, ou sono insuficiente, né, nada mais é do que dormir pouco. Dormir menos do que talvez seja necessário, né? Isso é um problema totalmente moderno, vamos dizer assim, da sociedade moderna. A gente acaba tendo rotinas puxadas, demandas de trabalho, demandas e responsabilidades da família, compromissos econômicos, às vezes problemas de saúde, distúrbios do sono que nos fazem dormir menos. E quando a gente fala em sono, um aspecto que eu acho muito interessante é que o sono ele tem duas grandes dimensões, vamos dizer assim. E as duas têm que estar muito amparadas, muito sólidas, vamos dizer assim, para você ter uma boa qualidade de sono. Que é a qualidade, a profundidade do seu sono e a quantidade. Né? A qualidade e a quantidade eles têm que estar realmente, vamos dizer, você tem que estar com isso adequado para funcionar. E se alguma dessas duas dimensões ela fura, você tem realmente ali talvez uma situação que vai te levar à privação de sono. Né? E a privação de sono, assim, talvez até uma primeira dúvida que surge aqui, é que, quanto que eu tenho que dormir, né? Tem aquele número mágico das 8 horas que todo mundo tem que dormir, né? E isso não é uma verdade, talvez muito ventilado, muito propagado, e não tem nada disso, não tem aquela situação de, todo mundo dorme 8 horas. Isso é muito variável, porque se correlaciona com a sua fase da vida, com o seu momento. Então, os recém-nascidos, por exemplo, eles dormem de 11 a 19 horas por dia. Enquanto que um idoso dorme de 6 a 11. Um adulto normal, né, ele dorme ali de 7 a 9, 10 horas, né, por dia. Isso é uma quantidade ok. Depende da faixa etária. Né? E em relação à profundidade do sono, né, a gente tem que percorrer todas aquelas fases, né, N1, N2, N3, REMs, que são as fases que a gente percorre. E quando isso não acontece, o indivíduo ele tem o sono privado, vamos dizer assim. Entrando na resposta da sua pergunta, quando a gente tem essa privação do sono, quando a gente dorme menos, seja por essas situações que eu comentei, de rotina, problema de saúde, preocupação, distúrbios de humor, distúrbios qualquer, comorbidades, né? Compromissos, enfim, trabalho de turno, né? Às vezes o plantonista, nosso colega, às vezes não consegue dormir o tanto que deve por conta de rotina apertada de plantões. Isso tem consequências. O nosso corpo ele cobra uma conta disso. E as consequências elas são agudas, vamos dizer assim,
E elas são, muitas vezes, quando isso se estende, né, isso passa a ser crônico. Um aspecto agudo, assim, é geralmente o neurocognitivo. A gente, quando não dorme, nosso aspecto neurocognitivo ele responde rapidamente. Né? Um estudo clássico que eu acho bacana, que é um exemplo assim, muito típico, é um estudo de 2003, feito lá na Pensilvânia, que o pessoal colocou pessoas para dormir uma quantidade de horas estabelecidas. Separaram 3 grandes grupos. Um pessoal dormia 4 horas, outros 6 horas, outros 8 horas. Pegaram lá 48 pessoas e dividiram em 3 grandes grupos. Nesses grupos, essas pessoas, elas depois de submeter alguns dias dormindo assim, elas eram questionadas, né? Como que elas estavam e tudo mais. E elas respondiam uma prova. Nessa prova, o pessoal que dormia 4 a 6 horas, em média, eles iam muito mal na prova. E o pessoal que ia dormir 8 horas ia bem na prova, ia tranquilo. Só que, quando o pessoal era questionado sobre o que eles achavam, como eles achavam que tinha ido na prova, o pessoal que dormia 4 a 6 horas, eles achavam que tinha ido bem. E o pessoal de 8 horas tinha ali uma percepção que estava ok. Ou seja, às vezes a gente dorme mal, dorme pouco e não tem nem a percepção que a nossa função, a nossa atenção, a nossa memória está comprometida. Além disso, a gente tem a questão de humor, de atenção, risco de acidentes, isso num momento agudo ali. E aí, agora, num contexto crônico, né, a gente tem realmente, quando isso se estende, quando isso se prolonga, o organismo cobra a conta. E a gente tem realmente a questão da questão do risco de acidente, a gente sabe que isso aumenta. Um dado que eu acho interessante é que, por exemplo, quando você está lá numa privação de sono e você está dirigindo um carro 100 km por hora, você faz uma piscada de 3 segundos, você avança 80 a 100 metros. Isso é capaz de gerar um acidente desastroso, né? Então, isso é catastrófico. E uma das outras situações é as morbidades cardiovasculares. E aí é um ponto que é onde você questionou, né? Por isso que eu fiz todo esse panorama. E as morbidades cardiovasculares, elas são um problema enorme em torno dessa questão do sono. Então, a gente tem o aumento de risco de doenças cerebrovasculares, né, AVC. A gente tem a questão do infarto. A gente tem a questão da hipertensão arterial. E a correlação da hipertensão arterial com o sono, o que se entende hoje em dia, pelas evidências, é que existe um contexto inflamatório. Quando o indivíduo não dorme, quando ele não realmente descansa, né, existe um acúmulo de substâncias não depuradas, existe uma sinalização inflamatória de quimiocinas, citocinas, que vão realmente levar a um contexto de aumento de frequência arterial, de aumento de pressão arterial, disfunção endotelial, e o indivíduo vai acabar desembocando aí, né, num curso de hipertensão arterial. E é interessante a gente observar, por exemplo, que os pacientes, muitas vezes com hipertensão, né, a gente acompanha os pacientes, como é uma doença extremamente comum, a gente acaba tendo ela como rotineira, muitas vezes a gente não questiona, né, se existe por trás ali do contexto da hipertensão daquele paciente específico, de ter um sono inadequado, né, de não estar dormindo, de estar num contexto que não leva a dormir. E isso pode realmente elevar níveis de pressão arterial sistólica e diastólica também. Perfeito. Então, a má qualidade do sono também, essa privação do sono, ela atua justamente nessa atividade do sistema nervoso simpático, isso, levando ao aumento do cortisol, levando a essa inflamação, pode levar até a dessensibilidade à insulina. Sim. Além dessa questão, também tem o fator da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, essa hipoxemia intermitente também pode afetar e levar a essas questões inflamatórias e, com isso, aumenta a pressão, como até o aumento de outras doenças cardiovasculares. Perfeito. É um dos motivos, por exemplo, que no meu consultório eu uso o protocolo 12x8, em que faz-se importante essa avaliação da qualidade do sono. A gente utiliza um dispositivo que é como se fosse um oxímetro, para avaliar a qualidade desse sono. É um exame de triagem para avaliar se precisa fazer uma polissonografia do sono, um exame mais complexo ou não. Uhum.
Na sua prática clínica, como que você tem abordado nos pacientes do seu consultório esses diagnósticos até o reconhecimento dessas comorbidades? Então, a apneia obstrutiva do sono, né, para quem não entende, são episódios de obstrução parcial ou total, né, da via aérea durante o sono. Isso acontece, né, o paciente geralmente ele tem a sintomatologia de roncos, né, de sonolência diurna, de dor de cabeça, e a consequência, né, principal, vamos dizer aí, da apneia obstrutiva do sono são as dessaturações, que o paciente faz de forma intermitente. Quando ele obstrui a via aérea ali, a oxigenação dele cai, e isso, como o Renato bem mencionou, acaba sinalizando para o organismo, né? Ele entende que existe algo muito errado ali, ele está desaturando, então existe realmente uma ativação do sistema nervoso simpático. Isso vai aumentar a frequência cardíaca, né? Vai ter ganhos de pressão, enfim. O paciente vai inflamar de forma realmente constante, porque você pensa, os pacientes eles fazem pausas prolongadas, realmente a apneia ele fica ali 10 segundos, né? Com a respiração obstruída. E enfim, tudo isso acaba repercutindo na pressão. Uma das coisas que a gente observa do ponto de vista prático mesmo, que é interessante, é que quando a gente monitora a pressão arterial desses pacientes, a gente vê, por exemplo, a redução do descenso noturno. É esperado que a pressão ela caia durante a noite, né? Mas quando o indivíduo tem apneia, existe esse estímulo adrenérgico, a pressão ela pode subir. Inclusive, ela pode, em algumas vezes, apresentar o padrão invertido, que é quando a pressão, durante a noite, ela está mais alta do que durante a vigília, né? Isso são sinais para a gente que aquilo ali está realmente muito correlacionado com a pressão arterial. Então, realmente, a gente precisa identificar esses pacientes. O dispositivo que você comentou, né, que é a oximetria noturna, ele é um dos tipos de polissonografia que a gente comenta, né, o polissono tipo 4, que geralmente tem 2 canais, sendo que um deles é a oximetria noturna. Ele serve muito bem para triar aqueles pacientes. O que eu geralmente uso ele é para convencer que os pacientes realmente precisam ir para a polissonografia. Geralmente naquele paciente mais resistente, que não está entendendo completamente que ele precisa fazer o exame. E a polissonografia, para quem não conhece, é aquele exame que você dorme na clínica, monitorizado, né, para estudar o sono. Alguns pacientes têm objeções de fazer o exame. Não durmo fora de casa, eu não me consigo ser monitorizado. Interessante é que, quando se faz algumas pesquisas, uma das coisas que mais incomodam os pacientes quando eles vão dormir na clínica para fazer a polissonografia, é o oxímetro no dedo. Porque os fios, eles mexem, o eletroencéfalo talvez não incomoda, mas uma das coisas que eles mais queixam é a oximetria. Porque geralmente você não pode tirar o dedo completamente ali, né? Mas enfim, quando o paciente tem objeção de fazer o exame completo para dar um diagnóstico realmente certeiro ali, você talvez convence ele de fazer um exame de triagem, mostrando para ele que ele desatura. Existem alguns estudos que tentam correlacionar essa saturação que é mostrada ali com o índice de apneia e hipopneia, com algum grau de concordância. E quando isso existe, você mostra, poxa, seu João, você precisa realmente fazer o exame para a gente documentar a sua apneia e daqui a um pouco propor o tratamento, porque isso, inclusive, vai repercutir na pressão arterial. A gente sabe que a redução é modesta, quando os pacientes, principalmente quando estão mais avançados, mas ela existe. O paciente tem ganho aí de pressão arterial quando ele começa a tratar a apneia do sono, né? E outra, a apneia do sono, quando ela está correlacionada aí com hipertensão arterial, geralmente existe um incremento de risco em relação à lesão de órgão-alvo também. A gente sabe, né, que a hipertensão arterial é uma das principais, aliás, a apneia obstrutiva do sono é uma das principais causas de hipertensão resistente, hoje em dia, de hipertensão secundária, né? Então, realmente tem que buscar nesses pacientes, diagnosticar de forma adequada, às vezes usar de um outro artifício para convencer a fazer o exame, mas tratar esses pacientes com apneia obstrutiva do sono, né, que fazem essa hipoxemia intermitente, é um elemento fundamental aí para controlar, para ter um ganho adicional aí em relação ao controle de pressão arterial, né? Aproveitando até que nós estamos falando, né, da apneia obstrutiva do sono, hoje em dia tem muito uso de pacientes cardiopatas do uso do Zolpidem, né?
E aí nós queríamos realmente saber, orientar esses pacientes quanto aos riscos. Então, se existem riscos, quais são eles do uso do Zolpidem. Zolpidem é um inibidor parcial lá do receptor GABAérgico, né? Que faz uma inibição lá que se assemelha ao que fazem os benzodiazepínicos, né? Sim. Ele não faz o bloqueio completo, como fazem os benzos, mas ele veio para tentar fazer um bloqueio parcial e trazer menos transtornos, como a classe de droga dos benzos fazem. O problema é que, à medida que foi a droga, né, foi realmente exposta ao mercado, o que a gente observou realmente é um alto nível de dependência da medicação, então isso é algo que traz uma certa preocupação. A droga ela tem uma dependência, uma conexão psicológica realmente muito forte. Segundo que ela traz ali alguns efeitos, como por exemplo o risco de delírio, né? Observei algumas vezes isso no hospital. Na época da pandemia isso era muito evidente para mim, porque na pandemia todo mundo tinha dificuldade para dormir no hospital. Isso era nítido, né? Todo mundo com medo da doença, aí ligava a televisão, todo mundo morrendo, toda hora saindo uma lista de óbitos. E aí eu passava a noite, todo mundo, deixa alguma coisa para dormir, deixa alguma coisa para dormir. E aí eu deixava ali o remédio pro pessoal dormir, saía ali para trás da bancada, fazer uma outra coisa. De repente aparecia um senhor no meio do corredor, falando nada com nada. Tava tendo realmente delírios. E a gente vê uma outra história, e de vez em quando até circula nos memes da internet, o pessoal faz compra, né? E tudo mais. Mas enfim, então esses são os cuidados que a gente tem que ter. Em relação ao paciente cardiopata de forma mais leve, a princípio nenhuma contraindicação. Paciente cardiopata mais grave, você vai realmente pesar risco-benefício, né? Realmente o risco que ele tem ali correlacionado às comorbidades que talvez não estejam compensadas, né? Basicamente, assim, nada muito assim, específico, sabe? Mas deixar as comorbidades compensadas, né? E os cuidados dos efeitos colaterais, né? Certo. Perfeito. Da parte da cardiopatia, existem até outros medicamentos que talvez sejam mais preocupantes, né? Que vão levar a arritmias, alargar intervalo QT. Mas o principal é o foco no sono, né? Essa dependência do Zolpidem. Bom, e a gente comentou sobre a importância da avaliação também do descenso noturno. Existe um exame específico que conseguimos fazer isso, que é o MAPA, Sim. A monitorização desse paciente, em que ele coloca o aparelho, vai para casa, mede ao longo de todo o dia e também durante a noite. E a gente consegue avaliar a ausência, a presença ou até esse descenso noturno invertido, que conhecidamente aumenta o risco cardiovascular desse paciente. Por isso que muitas vezes precisamos ajustar os medicamentos. Mas essa parte de ajustar o medicamento é a parte mais fácil de se fazer, por assim dizer. A parte mais difícil é a gente mudar os hábitos de vida para proporcionar uma melhor qualidade de sono. E quais são, então, algumas estratégias que podemos utilizar com o nosso paciente para dar essa melhor qualidade de sono com ele? No contexto do paciente privado de sono, por exemplo, que foram os dois grandes grupos de problemas que a gente tratou aqui, né? O privado de sono, uma das grandes situações que a gente tem que abordar, Renato e Agatha, é a higiene do sono, assim, famosa, falada, conhecida de todos, talvez, mas que talvez pouco valorizada, né? Alguns conceitos ali que a gente tem, algumas estratégias que são simples, são estratégias banais até, mas que repercutem muito, tem uma influência grande, sabe? Tem um impacto que pode ser muito grande nos pacientes que realmente aplicam, sabe? Então, um primeiro ponto de higiene do sono que a gente comenta é, por exemplo, a ambiência. O ambiente. O ambiente, ele tem uma importância muito grande, sabe? No aspecto do sono. Então, a pessoa que vai dormir ali, ela preparar o ambiente do quarto, né? Ter um ambiente para dormir. Claro que isso a gente vive num país, né, continental, vamos dizer assim, com diferenças socioeconômicas. Nem todo mundo tem
uma questão de ambiente propício para dormir, mas claro, dentro das possibilidades, organizar um ambiente, reduzir a iluminação no momento noturno, né, para você dormir. Até porque existe uma questão hormonal relacionada a isso, né, da melatonina, por exemplo. Depois disso, usar a cama unicamente como um meio para dormir, sabe? E relação sexual, né, claro. Mas a cama não pode ser usada como um móvel, vamos dizer assim, que você fica ali o dia inteiro deitado, né? Ela tem que ser um objeto, né? Um móvel da casa que você vai ali para dormir realmente, que você vai deitar para executar o momento do seu sono. A questão da retirada de dispositivos, né? Que tem telas, né? Com luzes, né? A gente tem, por exemplo, celulares. Hoje em dia todo mundo dorme conectado, né? Com o celular, a gente fica em redes sociais, enfim. A recomendação é que pelo menos meia hora ali antes do seu momento de sono, você desliga aquele dispositivo, deixa um pouco mais longe da cama, para você ir desconectando. Fazer atividades monótonas, evitar substâncias estimulantes, cafeína, né? Evitar o álcool, né? No período ali noturno. Talvez coisas que trazem algum grau de relaxamento, então tomar uma bebida mais quente, vestir uma roupa mais confortável, então o pijama entra nesse contexto também. Você pôr a roupa para aquele momento, né, para você se sentir realmente sinalizar para o seu organismo que você vai dormir. Algumas pessoas até comentam da estratégia do banho quente, que dá aquela relaxada, que você chega ali em casa. E isso sinaliza realmente para a sua musculatura, para o seu organismo que você está preparando para relaxar. Todos esses sinais que você vai dando, você realmente organiza, né, e indica para o seu cérebro que você vai dormir. E a correção da rotina, né? A correção isso tudo são pacotes de medidas, né, que eu acabei de mencionar para a higiene do sono. E realmente tentar satisfazer aquelas duas dimensões, né, que eu disse no início, que é a quantidade e a qualidade. Tentar achar a quantidade adequada para você, que você geralmente performa bem no outro dia, que você tem uma boa qualidade de vida. Isso é muito variável. A gente tem as variantes da normalidade, que a gente fala que são os dormidores curtos. Tem pessoas que precisam de poucas horas para dormir. E elas desempenham bem, performam bem, não tem nenhum prejuízo psicossocial. E os dormidores longos. Esses dormidores longos, eles acabam tendo um pouco de dificuldade de ajuste, porque ele é tido como uma pessoa preguiçosa, que precisa dormir demais. Geralmente o dormidor longo, ele precisa de muitas horas ali para dormir. E para ajustar essas horas num contexto de rotina social, isso é difícil. Então, ele tem que acordar cedo, aí acaba sendo aquela pessoa que é mais mal-humorada no começo da manhã, né? E, enfim, tem essas variantes que eu digo, mas, em geral, você buscar atender essa questão da quantidade e da qualidade, né? Da qualidade do sono. Isso realmente organiza a questão da privação. Em relação à apneia obstrutiva do sono, a gente tem as medidas clínicas, né, que a gente faz, que é a perda de peso, principalmente porque está relacionado muito à obesidade. A gente tem a questão das fonoterapias, mudanças posicionais. Alguns pacientes fazem muita apneia quando eles estão em decúbito dorsal. E aí a gente observa que isso aumenta muito quando eles deitam em supina. O que se faz é posicionar esses pacientes. Então, existem alguns coletes que forçam a pessoa a dormir de lado, alguns travesseiros. Quando você não tem, assim, um recurso, às vezes pode pôr uma bolinha de tênis nas costas para a pessoa não dormir de costas. Então, você realmente reajustar posicionamento. Existem as terapias, né, com pressão positiva, que são as máscaras, que aí você vai ajustar isso e realmente não deixar a via aérea fechar ao longo da noite, não deixar ela obstruir. É a terapia padrão, geralmente para o paciente moderado a grave, né? O aparelho intraoral são estratégias também, que são aparelhos que você faz um avanço mandibular, geralmente, e deixa a língua, né? Não deixa a língua cair lá atrás e realmente fazer essa obstrução. Existem até as cirurgias que podem ser feitas. E, em última análise, existe uma perspectiva, um horizonte de um tratamento medicamentoso para a apneia. Alguns trabalhos aí têm mostrado, trabalhos ainda que precisam de mais realmente avanço e de mais N de caso, mais aprofundamento, que talvez exista alguma combinação de medicações que seja efetiva para controle da apneia, para melhora da apneia, né? A gente ainda precisa entender isso melhor. Mas, enfim, existe uma série de medidas que vão fazer o controle da apneia, que a gente vai ter os ganhos aí na pressão arterial, né? E na hipertensão do paciente que está descontrolado também, né? Junto com
com todo o tratamento cardiológico. Muito bacana as opções que você deu, e é por isso que a importância dessa relação do médico cardiologista com o médico especialista do sono. Eu acredito que o médico cardiologista tem que ter o dever de investigar e pelo menos diagnosticar esses problemas da qualidade do sono, até mesmo da apneia obstrutiva do sono, e que se não conseguir tratar, conseguir pelo menos encaminhar para o médico especialista do sono. Nós sabemos que a hipertensão, como já falamos, ela tem uma causa primária e causas secundárias. A apneia é uma dessas causas secundárias. E uma das grandes consequências de pacientes que precisam utilizar aí vários medicamentos. Então, às vezes, uma opção para a gente conseguir reduzir o número de remédios que ele toma no dia é justamente tratando essa qualidade do sono dele. Perfeito. E aí eu vou mencionar 5 dessas características que a gente falou de qualidade do sono, né? A primeira, acredito que seja justamente você estabelecer essa rotina do seu sono. Então, sempre deitar, acordar no mesmo horário todos os dias, né? Inclusive aos finais de semana. Outro ponto seja criar esse ambiente confortável para você dormir, o seu quarto escuro, silencioso, uma temperatura adequada. O terceiro seja evitar algumas substâncias como o álcool, o café, ali do final da tarde para frente. A quarta, a atividade física, então fazer exercício, ele melhora e muito a sua qualidade do sono. E a quinta é justamente se desconectar dessas telas brancas, né? Então, antes de dormir, pelo menos aí 2 horas antes, evitar dispositivos de celulares, notebooks, televisores, ou se precisar muito utilizar, pelo menos que utilize ali naquele modo night shift, né? Com a tela amarelada, para evitar a exposição dessas telas brancas. Então, sabemos que essas medidas elas funcionam, então já existem vários estudos. Um estudo recente de 2021 mostrou justamente que medidas como essa que eu acabei de citar melhoram a qualidade do sono e de fato consegue reduzir a pressão arterial, às vezes conseguindo reduzir o número de medicamentos que o paciente toma e ainda assim mantendo a pressão controlada. Mas agora eu te pergunto uma outra opção, por exemplo, sobre alimentação, né? Será que existem aí alimentos que conseguem nos ajudar a dormir melhor? Sim. Geralmente, assim, existe a questão que a gente comenta dos estimulantes, né? Nada que contém estimulantes deve ser usado. A questão do álcool é até interessante porque ele geralmente induz o sono. Ele induz o sono. É normal você chegar da situação ali que o paciente, né, ou o indivíduo que fez o consumo do álcool, ele apagar e dormir por conta da questão da tontura, né, da condição realmente de estar alcoolizado, mas ele induz uma qualidade de sono ruim. Então, a gente não recomenda, por exemplo, e algumas pessoas fazem, elas acabam se tornando alcoólatras pela questão da insônia, por exemplo, de usar o álcool como indutor de sono, mas o ganho, ele realmente não existe, na verdade é um prejuízo, porque você acaba entrando no sono ali com uma certa facilidade. Às vezes isso até ao longo do tempo você vai precisando de quantidades maiores, né? A pessoa começa a tomar um vinho, não sei o quê, 1 taça, 2 taças, 3 taças e vai. Mas a qualidade, a estrutura do sono, ela fica comprometida. Em geral, situações que estimulantes que a gente comentou, o álcool, devem ser evitadas, e situações em que vão te trazer, por exemplo, também alimentações mais pesadas, né? A quantidade, aquelas que levam uma digestão maior, geralmente devem ser evitadas ali próximo ao horário de dormir, porque isso pode trazer desconforto e vai te atrapalhar em relação ao momento do sono, né? Basicamente é isso. Nós sabemos que, falando do exercício físico, né, que ele melhora muito a qualidade do sono e outros fatores relacionados à pressão mesmo arterial, mas ele também pode prejudicar a qualidade do sono dependendo do horário? Sim. Como que a gente aborda isso? Exato. Existe uma sugestão de não fazer exercícios muito próximos ali, muito intensos, próximo ao momento do sono, né? Isso porque talvez vai existir uma situação adrenérgica, né, ali próxima ao sono, e talvez tenha uma dificuldade de relaxamento ali pós esse episódio, né? A gente observa em situações de indivíduos com muito agitados, excitados, aquela coisa de
pós-exercício, né? E acaba atrapalhando o início do sono ali. Então, talvez fazer exercício muito próximo do sono tenha o seu prejuízo. Recentemente eu até entrei numa discussão relacionada a isso e várias pessoas mencionaram, não, mas eu melhoro minha qualidade de sono. E talvez essas pessoas que melhoram, a gente tem uma consideração a se fazer, que é a questão do cronotipo. Cada pessoa tem um relógio biológico com ela. E uma forma que as células dela funcionam com horários específicos. A gente usa isso, inclusive, para administrar medicações, né? Por exemplo, as minhas medicações. Alguns receptores, né, para broncodilatadores, eles funcionam melhor à noite. E a gente aplica algumas medicações à noite, porque eu vou aproveitar melhor a droga por conta do ciclo que aquela célula ela faz no corpo. E algumas pessoas têm esses ciclos muito individuais. A gente até divide essas pessoas em alguns grupos, né? Talvez algumas pessoas elas se beneficiam do exercício físico próximo ao momento do sono, por conta de uma questão de ritmo circadiano. Mas isso geralmente são as exceções. A grande regra é que a gente deve evitar exercícios muito intensos, realmente próximo ali ao momento do sono, né? Por conta desse adrenergismo gerado no momento do sono. Perfeito, mas querendo puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? A gente precisa fazer atividade física. Claro, então, claro. Em momento nenhum, eu acho que tem que parar. Exato. Só acho que ajuste, né? Para não ter um comprometimento. Assim, distribuir melhor seu dia para que realmente a atividade não deixe de ser feita e o sono não deixe, no melhor dos cenários, né? A gente realmente ajustar todos os pontos. Conhecer o que é melhor para o seu caso, exato, né? E de maneira nenhuma, assim. Sim. E o pneu gosta do exercício também. Não, beleza. E interessante que até um alimento que às vezes pode ajudar na qualidade de sono é a cereja, né? A cereja tem uma fonte natural de melatonina, que às vezes consegue ajudar nessa regulação hormonal do ciclo sono-vigília. Então, um alimento bem peculiar aí que pode conseguir auxiliar. E a atividade física, na verdade, ela vai estender esse pico hormonal também. Então, por isso que às vezes dificulta você iniciar o processo do sono. Estica, então, né? A melatonina, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Ela é tida como uma bala de prata, assim, né? Que é um hormônio que é tido como uma substância lá, que realmente ela age no nosso organismo, mas que é uma medicação também, né? Que é vendida como sendo algo que talvez resolva todos os problemas de sono e, na verdade, não. As indicações da melatonina, elas são muito restritas, assim. Na verdade, quando a gente indica melatonina, é muito mais por distúrbios de ritmo circadiano, para a gente tentar fazer com que o indivíduo readeque esse ciclo. E como indutor do sono, a própria melatonina, ela é um indutor fraco. Então, ela induz pouco sono, diferente do zolpidem. Sim. O que a gente faz, geralmente? A gente usa um análogo da melatonina, que tem uma potência aí muito maior, né? A gente potencializa esse efeito, aí faz, né, as drogas lá que são análogas para poder realmente induzir o sono, porque a melatonina mesmo, ela não é legal. Existe até uma curiosidade que as pessoas... Agora a melatonina ela é liberada no Brasil, mas anteriormente não. E as pessoas iam para os Estados Unidos buscar melatoninas, porque lá nas Walgreens, nas CVS, lá nas farmácias, você encontra lá igual suplemento alimentar. As melatoninas são vendidas como suplemento alimentar lá. E uma característica é que as melatoninas lá vendidas, geralmente elas são sujas, a gente comenta. Porque elas, em algumas formulações, você encontra benzodiazepínico, você encontra outras drogas juntas, e aí você traz toda a culpa ali, como que, comprei uma melatonina, tô dormindo super bem, você tá tomando um pacote de coisa. E aí, por isso, você está dormindo. Então, muito cuidado aí com a melatonina, mas realmente a gente tem que observar a característica, né, da fisiologia dela, que é de subir e descer em alguns momentos, né, a falta da luminosidade estimula, a presença da luminosidade inibe e os cuidados com isso, né, o próprio exercício físico também. A gente tem que concatenar isso tudo para o organismo funcionar bem. Mas existem riscos ali do uso da melatonina? Porque hoje, realmente, você vai na farmácia e você encontra. Tranquilo, então, assim. Exato, assim, tem indicações, né? É uma medicação. Então, como qualquer outra, assim, tem indicações, tem efeitos colaterais, tem ineficiência. Então, as indicações, elas têm que ser bem estabelecidas, sabe? Então,
Quando o paciente tem indicação, poxa vida, vamos fazer. Sim. Talvez seja a droga. Agora, quando não tem, por que tomar, né? Então, as ponderações acho que são nesse sentido, sabe? De tomar a droga adequada, né? Tomar a droga certa. E o cuidado realmente com essas formulações. Aqui no Brasil, geralmente, não tem essas questões. Lá existe essa liberação, assim, que é um suplemento alimentar. Então, você vê ela lá na prateleira, assim, de todas as doses e tamanhos, né? Pacotes grandes, Mas agora quilo. tá nas farmácias, você encontra super fácil. Exato. Aqui a gente está começando a ver dessa forma. Infelizmente. Mas semelhante à qualidade do sono, à privação do sono, à apneia, que trazem então efeitos que elevam a pressão arterial, também precisamos, numa consulta mais detalhada, investigar outras causas. Uma delas, o tabagismo. Sabemos que o tabagismo ele promove um enrijecimento da vasculatura dos vasos sanguíneos. E aí, com isso, a nossa bomba cardíaca, o nosso coração, vai demandar maiores pressões, levando a essa hipertensão arterial. É aí um dos motivos que o tabagismo também é correlacionado a outras doenças cardiovasculares, a infarto, AVC. Então, faz-se importante falarmos sobre isso também com o nosso paciente, orientando maneiras para se tentar parar de fumar. Esse paciente que chega para você já com o desejo de interromper o tabagismo, como que você começa, quais são os passos, alguma orientação para o pessoal? Renato, é interessante, porque assim, a gente está falando, existe uma linha invisível aqui, né, passando pela gente, que é o controle da hipertensão. A gente acabou falando ali da privação de sono, falou da apneia, que são situações que estão entrando ali na frente, que a gente precisa harmonizar para o paciente desfrutar, gozar de de um bom controle pressórico, né? Quando você olha lá também, você vai ver a diretriz de hipertensão arterial, uma das medidas não farmacológicas é a cessação de tabagismo. A gente já tem mais do que provado, a gente já tem mais do que boas evidências de que o controle do tabagismo ele repercute também no controle pressórico, né? E uma das coisas que a gente faz no consultório de pneuma é estimular os pacientes a cessarem, né? Porque a gente conhece realmente os riscos, né? A gente tem uma correlação, é interessante que as pessoas parece que no senso comum, assim, no consciente coletivo, elas têm uma boa implicação do cigarro com, por exemplo, ao DPOC, a enfisema, ao câncer de pulmão, mas talvez a questão do controle pressórico, das doenças cerebrovasculares, talvez ali a gente precisa reforçar mais, sabe? Precisa realmente mostrar isso para eles, que existe que a pressão às vezes pode não estar controlada porque está fumado, né? E existe esse nexo, né? E a gente estimula muito, realmente, a cessar o tabagismo. Geralmente, quando o paciente chega, existe um passo a passo, assim, vamos dizer, né? Primeiro aspecto, a gente faz uma avaliação clínica comum do paciente. Entende ali quem que é o paciente que a gente está cuidando, né? Se tem comorbidades, idade, de onde veio, como que veio, por que veio. Uma avaliação clínica geral, vamos dizer assim, né? Depois eu vou para entender o perfil de consumo desse paciente. Entender por que ele fuma. Como que ele começou a fumar. Qual que foi o contexto dele. O que eu mais escuto estava na roça, precisava fumar para espantar mosquito, na minha época era elegante, enfim. Algumas situações. E a gente entende isso. A gente vai formando um cenário, vamos dizer assim. Então, inicialmente entendi quem que era meu paciente. Daqui um pouco eu faço a estimativa ali do porquê que ele fuma, como fuma, os hábitos dele. E aí, num próximo passo, avançando, num terceiro momento, eu vou entender do quanto ele depende daquele cigarro. E aí a gente tem escalas, inclusive, para fazer isso. Escalas objetivas. Eu faço questionamentos, ele vai me pontuar. E eu vou entender se ele depende muito ou pouco da nicotina do cigarro. Até porque isso vai me dar uma ideia de que estratégia que eu tenho que propor para ele. Se é um paciente que fuma pouco, esporadicamente, eu posso ser menos agressivo com ele. Agressivo não no sentido de combate físico, mas agressivo na estratégia de cessação, né? Agora, se ele é um paciente que usa muito, consome muito, acorda e já fuma, leva 5 minutos para fumar, fuma já deitado na cama, nem levanta, fuma muitos cigarros por dia, eu já tenho que pensar que com aquele paciente, ele depende muito da nicotina, eu tenho que abordar ele de forma incisiva. E daí um próximo passo, vamos colocar assim, dividindo em 4 etapas, que é geralmente o que eu costumo fazer,
é entender, geralmente, qual estágio motivacional que esse paciente está. O que é isso? Quando a gente analisa comportamento, a gente vê que as pessoas elas têm um relacionamento ali com a dependência dela. Se talvez ela está negando aquele momento, que ela nem pensa em parar de fumar, e eu recebo esses pacientes. Em pleno 2023, eu recebo esses pacientes e falo, não adianta, eu não vou parar de fumar. Esse paciente está na fase de pré-contemplação, ele nem pensa em parar de fumar. Daqui um pouco aquele paciente que começa a entender, ele está numa ambivalência ali de que talvez seja bom, mas eu acho que eu não consigo, ele está contemplando. Né? Agora aquele paciente que está avançando nas fases, né, a gente vai realmente entendendo que ele está mais motivado a querer parar. E aí, quando ele está realmente pronto ali, né, quando ele está querendo, a gente realmente estimula ele com algumas estratégias. Eu preciso esperar meu paciente a ficar pronto? Uma das ideias é que eu posso sempre, em cada consulta, tentar avançar uma fase com ele. Sair da pré-contemplação para contemplação, sair da contemplação, por exemplo, para preparação, para ação, né? Tentar avançar de fase. Isso não é uma consulta perdida, vamos dizer assim. E algumas literaturas recomendam que talvez a gente possa iniciar uma medicação já nesses pacientes que não estão prontos. Talvez o paciente está lá atrás, que nem está pronto, a gente já pode começar remédio. Talvez seja uma estratégia. Mas isso seria uma abordagem inicial. E aí, uma vez que eu penso que esse paciente vai parar de fumar, eu tenho estratégias, né? As não farmacológicas ditas e as farmacológicas, né? Não sei se você quer avançar nisso já, mas uma abordagem inicial seria isso, fazer um screening clínico, entender quem que é o paciente, quais comorbidades, se tem situações especiais, é uma gestante, é um paciente que tem, uma doença psiquiátrica, que são subgrupos que requerem, né, intervenções específicas, beleza, como que esse paciente, como que é o relacionamento dele com o cigarro, qual que é o grau de dependência de nicotina e depois qual que é o estágio motivacional dele para a gente tentar propor aí uma estratégia para ele de tratamento. Né? Então, geralmente é assim que a gente faz uma abordagem inicial. Perfeito. E é importante a gente explicar que estamos sempre do lado do paciente, né? Estamos juntos com ele. Esse nosso objetivo de trazer um ensinamento sobre a importância de cessação do tabagismo é justamente um objetivo de talvez reduzir o medicamento e assim conseguir controlar a pressão. Porque o tabagismo, ele por si só, como a gente explicou a fisiopatologia, como ele leva ao aumento da pressão, mas também ele diminui o efeito das medicações. Então, não só na própria absorção das medicações, como também no tempo de degradação dessas substâncias, no tempo de meia-vida, o tempo que ela vai fazer efeito. Então, ela atua em duas vertentes contra o controle da pressão. Tá? E a importância da gente estar sempre batendo nessa tecla com o nosso paciente. E, além disso, vários estudos também já mostraram que nunca é tarde para parar de fumar. Né? Então, estudos que comparavam pacientes que continuaram fumando ou que interromperam, com menos de 6 meses já se mostrou benefício na redução da rigidez arterial, na disposição para a prática de atividade física e, consequentemente, da redução de doenças cardiovasculares. E aí, trazer para você, então, algumas dicas práticas que a gente pode trazer para esse nosso paciente que busca controlar a sua pressão utilizando menos medicamentos, interrompendo então o tabagismo. Então, a cessação do tabagismo, ela requer realmente, como você disse, né? A gente está do lado do paciente, então requer dedicação do médico também. Não dá para você virar para o paciente e falar, tem que parar de fumar. Muitas vezes, numa consulta de cessação de tabagismo, realmente, é uma consulta que você vai gastar saliva, que você vai realmente despender tempo para mostrar para o paciente, para trazer um cenário que realmente talvez ele não tenha. Talvez não tenha total compreensão. A gente trabalha num mundo globalizado, a informação é muito difundida, mas tem pessoas que realmente não têm total acesso às informações que a gente tem, ou não desfrutam, né, de todas as informações, e elas não sabem o mal que faz. Então, você realmente traz aquele panorama dos benefícios que ele vai ter parando de fumar, dos malefícios da continuidade,
né? E a gente propõe as estratégias, né? As não farmacológicas, né? A terapia cognitivo-comportamental, geralmente feita ali com apoio de alguém da psicologia, geralmente terapia padrão para esses pacientes. Explicar que é difícil, né? A dependência da nicotina é um hábito difícil. A nicotina ela atua lá no nosso sistema de recompensa. Então ela chega lá no nosso sistema nervoso central, rapidamente depois de uma tragada, ela estimula ali os nossos neurônios dopaminérgicos e isso rapidamente vai gerar uma sensação de prazer e à medida que isso vai acontecendo, os indivíduos tabagistas, eles aumentam os receptores nicotínicos. Então, cada vez ela vai ficando mais dependente daquela situação de recompensa, de prazer que é gerado, né? E isso realmente é difícil de cessar. A gente tem que quebrar esse ciclo. Quando a gente faz isso, as propostas, né, as estratégias, como eu disse, que a gente usa são a terapia cognitivo-comportamental e as medicamentosas. A medicamentosa a gente tem aí 3 grandes linhas de terapia de primeira linha, vamos dizer assim, que é a vareniclina. Hoje em dia no Brasil não disponível. A gente até nos intitula aí os pneus os órfãos da vareniclina, que é a droga que nos estudos, nas evidências, tem maior níveis de cessação de tabagismo. Ela geralmente a gente pode inclusive usar naqueles pacientes que eu comentei que é os que não estão prontos. Geralmente eles são respondedores também à vareniclina. Claro que não faz milagre, tem os índices, né, realmente de sucesso nas terapias e nos estudos, mas é uma droga que é efetiva. O problema que a gente teve foi que a vareniclina, na forma que ela era distribuída, ela foi, nas checagens de qualidade, foi uma droga que foi encontrada uma alta quantidade de nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas. Então, a droga ela precisa ser reestruturada, reproduzida para que ela seja realmente retornada à distribuição. Em alguns lugares a gente encontra aí algumas formulações, mas com essas ressalvas. A gente tem a terapia de reposição de nicotina, que a gente tem aí as nicotinas de forma de adesivo e de goma de mascar, né, que são estratégias boas para serem utilizadas. A gente tem aí o adesivo, né, que é um uso ao longo de um dia todo, né. A gente até compara, por exemplo, a terapia de reposição de nicotina com o adesivo e a goma como sendo insulina basal e bolus. A basal é ali o adesivo e nas situações que você precisa de mais ali um estímulo, você faz a goma de mascar, que é uma liberação mais rápida, né? Geralmente a gente faz isso, né, para os indivíduos que estão realmente dispostos a parar. Existe um comentário até de fazer naquele dia que você marca para ele parar, que é o chamado dia D, né? Que é quando, por exemplo, ele vai parar de fumar, você prega o adesivo para que diminuam os sintomas de abstinência, por exemplo. Ele até atrapalha também aquele ganho de peso que possa existir, né? Enfim. A bupropiona, que é uma droga também, um antidepressivo, inibidor da recaptação da nora e da dopa, né? E com algum efeito ali na serotonina também mínimo, mas que ele pode ser usado também para a diminuição de desejo, diminuição ali do prazer gerado pelo cigarro. Cuidados aí com alguns pacientes, né, que são contraindicados, como por exemplo gestantes, o paciente que tem limiar, que já teve alguma crise convulsiva na vida, porque diminui o limiar de convulsão, pessoas que estão usando alguns tipos de drogas que inibem as monoaminas, enfim, mas é uma droga que também tem alguns bons resultados. Existem algumas drogas no horizonte também como possibilidades que podem ser usadas. Aí existem as terapias de segunda linha, né? Clonidina, que inclusive é um antihipertensivo. A nortriptilina, que também tem suas ressalvas, mas são terapias com índice de sucesso nos estudos geralmente menor. Mas que a gente deixa ali para alguma situação em que os pacientes não podem usar as terapias de primeira linha, né? Então existem algumas drogas que podem ser utilizadas, que a gente adequa ali conforme perfil, disponibilidade, custo, porque são drogas que a gente tem um país que realmente é muito diverso, né? Então, muitas vezes eu tenho pacientes que têm dificuldade de comprar uma medicação de R$10. Aí, daqui um pouco, a medicação para parar de fumar, ele não vai conseguir. Aí tem os planos de distribuição, né, em algumas secretarias, mas quando isso não é disponível, a gente tem até uma dificuldade. Por exemplo, o custo do adesivo, ele passa a ser caro, sabe?
quando você vai fazer o uso contínuo dele todo dia, a gente acaba tendo uma dificuldade de adesão em populações que têm uma dificuldade de acesso menor, né? Então, todas essas ponderações de caso a caso, situações, disponibilidade financeira, a gente tem que ponderar para propor, né? Mas, em resumo, terapia de cessação de tabagismo, né? Você vai realmente mapear quem é seu paciente, propor ali aliado a terapia cognitivo-comportamental com estratégias, né? E, às vezes, outros profissionais associados e a terapia medicamentosa com essas drogas aí que a gente comentou. Como você mesmo falou, é muito importante essa parte psicossocial, né? Muitas vezes a gente acaba desprezando isso, que a gente fica muito focado na terapia medicamentosa. Mas existe algum suporte, grupo de apoio que a gente possa... vocês costumam fazer isso na prática, mas existem grupos que o paciente pode participar para ele ver que isso acontece com outros, e também o paciente hipertenso, né, que ali está tentando cessar o tabagismo e ele fica mais ansioso e aí vai virando um ciclo. Sim. Como que funciona isso? Geralmente existem alguns grupos, sim. Geralmente eles são geridos até nas próprias UBSs, né, isso no Sistema Público de Saúde. A gente vê esses grupos nas UBSs, nos CAPs de álcool e drogas, geralmente eles têm também grupos de tabagismo. Eu, inclusive, estou tentando organizar numa das cidades que eu trabalho aqui próximo a Goiânia, que é Senador Canedo. Me coloquei à disposição da Secretaria de Saúde, conversei com o gestor, porque eu tenho muitos pacientes lá, uma população que tem uma demanda por essa causa, então tem vezes que eu atendo lá. Metade dos pacientes que eu atendo na manhã são pacientes tabagistas que têm uma refratariedade e têm uma dificuldade de aquisição das medicações. Então, talvez levar esses pacientes para um grupo, levar esses pacientes para um contexto de coletividade, né, de ver que não é uma dificuldade específica dele, que é uma dificuldade de realmente todo mundo que está naquele contexto, isso pode trazer um ganho aí realmente adicional, e isso é provado em estudos realmente. Então, existem esses grupos. No privado, eu ainda não vi esses grupos de tabagismo. Talvez pelo acesso mais fácil, pelo contato mais próximo com o médico, talvez esses encontros mais próximos possibilitem isso. Mas um dado interessante é que, com a pandemia, por exemplo, tudo se tornou digital. E os encontros para a cessação de tabagismo também migraram. E o índice de sucesso também foi parecido. Então, existem alguns grupos digitais e algumas correntes de telemedicina nesse sentido para a cessação de tabagismo também. Então, tá difícil, tá num lugar isolado, também existe o recurso digital e da distância que pode ser usado, sabe? Sim, é muito importante a gente abordar e você falar sobre isso, porque muitas vezes o tabagismo é uma porta de entrada ali também para outros tipos de dependência, né? Com certeza. O álcool, dependência química, e ali o paciente tem DPOC, é hipertenso, então vai virando um conjunto ali de problemas. Exato, é engraçado assim, né? Não é o termo. É interessante que os fatores de risco, né, para esses problemas, eles meio que são compartilhados, né? Então, geralmente o paciente que tabagismo, ele tem lá hipertensão, ele come errado. O paciente que dorme mal, geralmente ele faz más decisões em relação ao próprio cuidado de saúde, isso é uma verdade. E a gente observa disso, que o paciente que dorme mal, o paciente da apneia do sono, geralmente existe uma correlação com a obesidade. Aí a obesidade, ela puxa o pacote dela lá da diabetes, resistência insulínica, dislipidemia, disfunção endotelial com múltiplas consequências. Então, a síndrome metabólica ali em geral, né, tudo isso está muito bem correlacionado com mais ou menos os mesmos fatores de risco, né? Então, a gente precisa cortar realmente esses elementos ali na base, na raiz, para que toda essa cascata de situações elas sejam evitadas, né, em termos de prevenção. Excelente. Em pleno 2023, né, é inadmissível que os médicos tratem o tabagismo com orientações rasas, né? Você falar para o paciente tabagista, olha, você precisa parar de fumar, e simplesmente isso é a mesma coisa de você falar para o obeso, você precisa perder peso, a mesma coisa de você falar para o diabético, você precisa parar de comer doce e não fazer mais nada por isso. Então, precisa ser tratado com seriedade. Né? E aí, para a gente resumir algumas orientações importantes, então, acho que o primeiro seja dar o primeiro passo, definir, então, que quer buscar esse tratamento, definir um plano de ação, definir uma data. Então, se você vai buscar uma ajuda médica, qual que vai ser esse seu caminho.
Também outra dica importante, evitar alguns gatilhos, né? Então identificar quais são esses gatilhos que te levam a fumar, se é um café, se é o álcool, os níveis de ansiedade, para você se afastar desses gatilhos. Envolver em atividades saudáveis, então a própria prática de atividade física, uma natação, uma caminhada, um andar de bicicleta, também aumenta a chance de cessar o tabagismo. Procurar se manter ocupado, né? Então, nesses momentos que, ao invés de ir fumar, procurar alguns hobbies, assistir um filme, ler um livro, né? Para passar essa vontade de fumar, também talvez seja interessante. E a busca de apoio, ela também não só nos grupos, mas também nos seus ciclos de amizade, né? Isso é muito importante. Inclusive, para a gente já finalizar o último tema, hoje a gente mencionou vários tabagistas, a gente lembra dos senhores, dos mais velhos, começaram a fumar lá na fazenda. Mas hoje agora também voltou à moda entre os jovens. Então a importância dessa relação de amigos que você tem, mas um cigarro diferente, né? Um cigarro moderno hoje. Então os cigarros eletrônicos, os vapes, eles fazem tão mal quanto os cigarros tradicionais, doutor? Então, os cigarros eletrônicos, né, ou dispositivos eletrônicos para fumar, os DEFs, eles realmente, assim, eles têm inúmeros prejuízos, né? A gente passa aí, entrando nos prejuízos diretamente, né? A gente tem os riscos relacionados à própria combustão dele, assim, a queimar. A gente, vez ou outra, encontra a mídia trazendo para a gente essas notícias, né, de pessoas que têm queimaduras, né? Com a explosão desses dispositivos, crianças fazendo ingestão inadvertida, pessoas pingando o líquido ali que é contido no olho e tendo problemas visuais, né? Isso são problemas gerais, vamos dizer assim, consequências gerais. A gente tem a questão da inalação das substâncias, né? Como que funciona um dispositivo eletrônico para fumar? Basicamente, ele é um cigarro, né, vamos dizer assim, um dispositivo que ele tem um filamento ali que aquece um líquido, que é o e-liquid. E esse líquido aquecido, ele libera um aerossol, uma fumaça que é inalada. Nesse líquido, né, existem diversas substâncias. Em alguns lugares a gente menciona aí 80 a 105 substâncias que são monitorizadas, que já foram encontradas nos e-liquids. E esse filamento, ele é revestido por metal, geralmente níquel, geralmente cobre, latão. E esses metais, quando eles são aquecidos para realmente aquecer o líquido e liberar a fumaça, né, eles são desprendidos ali daquele filamento e são inalados juntamente com a substância ali que é inalada, né? O problema é que, por exemplo, o níquel, nos indivíduos que fumam o dispositivo eletrônico, ele é encontrado de 2 até 100 vezes mais do que naqueles indivíduos que fumam cigarros convencionais. O problema disso é que o níquel ele é considerado uma substância carcinogênica da categoria 1 da IARC, que é aquela instituição que categoriza substâncias que têm risco de câncer, né? O cobre, por exemplo, existe uma correlação que ele é liberado e ele forma nanopartículas que já foram encontradas ali circulando na corrente sanguínea. Ele vai buscar lá o nosso aparato respiratório ali da célula. Algumas vezes ele vai para o núcleo. E existe, então, uma preocupação muito grande em relação à carcinogênese também do cobre. A nicotina, né, também é um risco. Então, estou passando aí pelo risco, né, geral, o risco da inalação dos metais pesados, o risco da nicotina propriamente, que a nicotina nos cigarros de primeira e segunda geração, os cigarros eletrônicos de primeira e segunda geração, eles eram feitos com uma nicotina mais alcalina. O problema disso é que ela gera uma sensação de estranheza, de uma sensação ruim na garganta, as pessoas tossiam e tinham aquela aspereza lá que inibiam a tosse. Nos dispositivos de terceira e quarta geração, o pessoal descobriu que se eles juntassem essa nicotina num sal do ácido benzoico, essa nicotina ela ficava muito mais palatável, ela não geraria essa aspereza. E eles conseguiram, na verdade, aumentar essa nicotina de um nível muito alto.
muito alto. Nos joules, existe uma estimativa que talvez um pacotinho, um dispositivo daquele, seja equivalente a 3 ou 4 maços de cigarro convencional, por conta da alta taxa de nicotina, e as pessoas elas vaporizam aquele vapor de forma, vamos dizer assim, tranquila, porque ele não gera aquela sensação ruim, aquela tosse que pode vir, igual acontecia nos dispositivos de primeira e segunda geração, né? Então, a nicotina ela vem em altas doses. Além disso, a gente comentou aí, né, disso tudo. A gente tem o propilenoglicol e a glicerina que, quando metabolizados, eles podem formar o acetaldeído, que é responsável, né, pelo reforço que acontece ali no cérebro da dependência da nicotina e da dependência do hábito ali do tabagismo, que geralmente é encontrado nesses dispositivos. Além dos riscos que, no Brasil, eles não são completamente fiscalizados, porque eles são proibidos. Então, todo cigarro eletrônico, de certa forma, ele é clandestino. Então, as pessoas podem produzir com qualquer tipo de substância. Então, já foram encontrados cocaína, maconha, né, e todas essas substâncias que podem ser inaladas. Em 2019, a gente teve uma doença correlacionada ao uso dos dispositivos eletrônicos, né, que é o EVALI. E, na verdade, esse EVALI... quando a gente foi entender, né, essa doença, né, ela é uma doença parecida ali com Covid, é uma síndrome respiratória aguda grave, né, com infiltrado inflamatório ali em vidro fosco, que os pacientes ficavam graves, às vezes, né, tinham aquelas situações de falta de ar, tosse, alguns precisaram até ser entubados e alguns foram a óbito. Isso aconteceu, assim, a gente identificou a doença em 2019, foi bem descrita, tem até um paper aí do New England descrevendo. E uma das substâncias que foi encontrada ali, né, foi uma vitamina sintética e o THC, que era geralmente o elemento que tinha em comum com todas aquelas pessoas que tinham o problema. Então veja que a gente pode encontrar tudo ali dentro e tudo isso pode realmente fazer mal e trazer toda a questão de dependência, né? E a gente tem uma luta muito difícil, muito árdua para fazer, porque hoje está muito, muito difundido, né? Existe um mito que a gente precisa desconstruir. A gente não deve normalizar a situação do cigarro eletrônico. Ele não é benéfico, ele não é mais leve, ele não é tranquilo. Na verdade, a gente sabe que ele faz mal. Tem os riscos que a gente sabe em relação aos cânceres que a gente comentou aqui. As morbidades cardiovasculares, a gente não consegue dimensionar completamente ainda, porque são dispositivos recentes. A gente sabe que faz os mesmos efeitos em relação a doenças cerebrovasculares, infarto, hipertensão arterial, mas que a gente precisa dimensionar isso com um pouco mais de tempo para comparar com cigarros convencionais. Talvez a gente precise de alguns anos ou décadas para isso. Mas que faz mal, faz, e a gente não deve normalizar, sabe? A gente deve desconstruir esse mito de que é mais leve. E um outro mito que existe em torno do cigarro eletrônico é que talvez as pessoas acham que, poxa, eu fumo cigarro convencional, vou passar para o cigarro eletrônico para eu me desprender, né, do vício. E isso foi provado que não, que as evidências trouxeram que, na verdade, não é uma boa estratégia e que as pessoas que usam cigarro eletrônico, elas têm uma propensão em se tornar pessoas que usam o tabagismo. Aquelas que, por exemplo, começam pelo vape, né, elas têm 3 vezes mais chance de se tornarem uma tabagista regular. Então, não é nem aquela que fuma às vezes, igual, por exemplo, é o consumo do vape. E também é uma porta de entrada, como você disse, para outros vícios, né? Então, inúmeros prejuízos que a gente precisa realmente ser muito incisivo assim, para abordar com os pacientes. E isso pode, sim, correlacionar com os níveis de pressão arterial. Então, a pessoa que usa esporadicamente, usa ali na festinha, usa ali para socializar, isso certamente tem um prejuízo. E a gente deve desencorajar essa prática, né? Perfeito. Na verdade, a gente já está encerrando o tempo, a gente poderia ficar aqui falando horas, né, sobre esses assuntos. Então, maneiras como conseguimos ajudar os nossos pacientes hipertensos a ter uma melhor qualidade de vida, usar menos medicamento, e tudo isso não basta apenas orientações rasas, né? A gente precisa
saber individualizar, ter protocolos, né? Eu utilizo muito o protocolo 12x8 com os meus pacientes, em que vai envolver toda essa questão do sono, hábitos. A gente passa por uma consulta multiprofissional com o nutricionista, o personal, para tentar atuar em multiníveis para esse nosso paciente. Novamente, agradecer a sua presença, agradecer a Ágata e suas considerações finais. Então, assim, para mim, acho que a mensagem final aqui é que realmente controle pressórico deve ser um objetivo, assim, das nossas práticas, né, médicas. A gente trouxe alguns elementos que se interpõem a isso, né. A gente, assim, ficou para mim comentar, né, a questão do sono e do tabagismo. Então, são aspectos aí que a gente deve atentar. Isso não é restrito ao pneumologista fazer isso, pelo contrário. Isso é do médico, é do profissional de saúde, é da família também reforçar esses aspectos. Então, tudo isso a gente deve realmente controlar para ter ganhos globais de saúde, né? E especificamente também da pressão arterial. A mensagem é dormir bem, né? E ficar longe dos cigarros aí, porque inclusive cigarro eletrônico é cigarro sim, não deve ser fumado. Isso aí. Muito obrigada, doutor. Foi muito bom falar, eu acho que é um tema que a gente encontra muito, né? E é muito importante os pacientes estarem orientados a respeito. Beleza, pessoal? Então, até o nosso próximo episódio do podcast.